Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje eu vou falar com vocês sobre fórmulas e figuras geométricas e também nós vamos falar um pouquinho sobre os produtos notáveis, pelo menos a parte inicial dos produtos notáveis, né? Vamos lá então. Na página 49 nós ficamos ainda ali um pedacinho para terminar e eu queria falar com vocês aí sobre esse finalzinho da página 49. Então olha lá na página 49 você vai ver que tem um retângulo e ele está com duas medidas. Mas antes de colocar medidas aqui, que seria uma altura, né, para um dos seus lados e um outro tamanho para o seu comprimento, nós vamos escolher aqui, no lugar de colocar números, eu vou escolher letras, tá joia? Então, ó, se para calcular a área de um retângulo, gente, que é o que a gente quer fazer agora, a área do retângulo, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual a uma altura, que a gente vai chamar de h, vezes um outro lado, que eu vou chamar de b. Ok? Então, para a gente calcular a área, nós vamos fazer sempre a altura vezes a base, tá bom? Então, a altura vezes a base é a área desse retângulo. De onde saiu essa fórmula, né? A gente vai falar, professor, mas aí só tem letra, nós estamos usando só letras. Sim, de verdade, nós estamos usando letras aqui para representar o quê? Números. E essa que é a grande sacada que nós vamos usar a partir de agora. Letras para representar números. Então, por exemplo, se eu falar que aqui é H e aqui é a base, ou seja, todo esse lado da parte de baixo é a base e a altura é H. Eu estou calculando a área. Base vezes altura é a área desse retângulo. Agora, pense bem, se eu quisesse calcular não mais a área de um retângulo, né? Mas a área, ó, de um triângulo retângulo, que passa aqui no meio, ó. Ok? Então, imaginem um triângulo, ó, que seja com a mesma base e com a altura. Qual teria que ser a área só desse triângulo aqui, ó? Que é o mesmo tamanho desse triângulo daqui de cima. Percebe que agora é como se eu pegasse aquela área maior, que é a base vezes a altura, e estivesse dividindo por 2, não é? Então, vê que a área do triângulo, ela é diferente da área do retângulo, do triângulo retângulo, né, gente, que eu estou falando. A área do triângulo retângulo, ó, vou colocar triângulo retângulo aqui, é igual a quem? Seria a mesma base vezes a altura ali, né? Base vezes a altura, não tem problema mudar a ordem, só que agora eu vou dividir por 2, ok? Da mesma forma que aqui em cima, porque é o mesmo tamanho, aqui em cima também é B, e esse lado aqui também é H. Então, também é base vezes a altura dividido por 2, ok? Também é a área aqui de cima desse triângulo retângulo. Então, eu mostrei para vocês duas fórmulas aqui, sendo que elas saíram todas do quê? Do retângulo, ok? Lembrando que o retângulo é esse aqui, em cima. E o do triângulo são esses dois, são as mesmas fórmulas que apareceram aqui em cima e aqui embaixo. Tá ok? Então, a partir de agora, vocês podem usar fórmulas para representar números, tá? Então, se nós tivéssemos aqui, em vez desse desenho, vou apagar de novo, e agora eu tivesse só um retângulo, tá bom? Esquece o triângulo um pouco. Só o retângulo. E no lugar de B e H, nós não vamos ter mais B e H. Eu vou ter os valores que estão lá na página 49, que é 8 centímetros e 20 centímetros. Qual seria a área desse retângulo? Como calcular a área desse retângulo? Bom, a forma de calcular a área desse retângulo, nós teríamos que usar aquela fórmula que foi definida aqui. Ok? Vamos usar essa fórmula. A área é a base vezes a altura. Então, a área desse triângulo vai ser igual à base dele, que é 20, vezes a altura, que é 8.
8 centímetros. Sendo que o resultado nosso vai ser o quê? Que a área é igual a 160, não é isso? E a área, gente, lembra que aqui é centímetros e aqui também é centímetros. Quando eu multiplico centímetro vezes centímetro, na verdade, no meu resultado tem que ficar com o quê? Centímetros, a nossa unidade é ao quadrado, porque eu multipliquei centímetro vezes centímetros. Né? Não é assim quando a gente multiplica uma coisa por ela mesma, se a base é igual a centímetros vezes centímetros, o resultado disso tem que ser centímetros ao quadrado. Tá ok? Então, por isso que a nossa unidade para a área sempre é ao quadrado, tá bom? Dependendo se é centímetros ou metros. Então, feito isso, vocês já sabem agora calcular a área de um triângulo, de um retângulo, né? Um triângulo retângulo ou um retângulo, como a gente fez agora aqui em cima. Então, a pergunta dele aqui nessa página foi: qual é a área desse retângulo? Nós calculamos ali, deu 160 centímetros quadrados. Se um retângulo tiver a medida de base representada por B e a medida da altura representada por H, na mesma unidade de comprimento, ou seja, em centímetros, que fórmula permite calcular a área desse quadrilátero? Qual é a fórmula que a gente viu ali em cima? Que a área é igual a quem? A base vezes a altura. Sendo que eles estão na mesma medida, na mesma unidade, ou seja, centímetros e em centímetros, tanto a base quanto a altura. Ok, gente? E nós vamos ver outras fórmulas que podem também definir, por exemplo, a diagonal. Né? Aqui você tem uma figura bem complexa, que é um tipo de polígono convexo que tem 10 vértices. Né? O número de vértices dele nós vamos chamar o quê? De n. Lembra que vértice é cada um desses pontinhos pretos aqui. Ó. Todos eles são vértices. Tá ok? Todos eles são vértices. E quando a gente calcula os vértices aqui, na verdade, nós estamos usando qual letra para representar os vértices? A letra N. Tá ok? E o que eu vou descobrir na fórmula quando eu substituir aqui, ó, no lugar desse N e desse N, o que é que eu vou encontrar no final? A diagonal, certo? E a diagonal para a gente, aqui talvez fique difícil de visualizar isso num polígono, mas, por exemplo, num retângulo, a diagonal é justamente quando a gente cortou aqui, né, esse triângulo passando no meio e encontrando dois triângulos. Né? No retângulo a gente cortou e encontrou dois triângulos. Essa aqui é a diagonal. No caso, o retângulo tem quantas diagonais? Tem duas, certo? São duas diagonais. Aquela e essa aqui também. Ok? São duas diagonais. Ficou torto, mas é uma diagonal, gente. Então, por exemplo, se eu fosse calcular para o retângulo quantas diagonais tem, que não precisaria calcular, essa fórmula aqui também teria que dar certo. Tá bom? Agora, por exemplo, para esse tipo de... Você pode fazer o teste lá depois, hein? Calcula aí para a diagonal usando aqui, ó. Coloca no lugar de n quantos vértices tem o retângulo, ok? E também coloca aqui, ó, quantos vértices tem o retângulo. No caso, são 4, né? 4 aqui dentro. E aqui também é 4. No caso do retângulo, então, deixa eu fazer aqui com vocês o retângulo. Já vamos fazer aquele ali do lado também, mas como ficaria para o retângulo? Ó? No caso do retângulo. Qual é a diagonal, né? Quantas diagonais? A gente faria isso aqui, ó, que a diagonal é igual a quem? O n, lembra quantos são? Qual é o valor de n? n é o número de vértices. Vértices que tem lá no retângulo são todos esses que estão aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Eu tenho 4, ok? São 4 vértices. Então, 4 no lugar do primeiro n, 4 aqui no lugar desse, vezes, abre parênteses, outro n, então 4 de novo, menos 3, dividido por 2. Certo?
Olha só, agora eu tenho que fazer primeiro o quê? Resolvo, está dentro do parênteses. 4 menos 3 é 1. Dividido por 2 vai ficar 4 dividido por 2. Né? E 4 dividido por 2 é igual a 2, que é o número de diagonais que a gente já tinha descoberto antes mesmo de fazer essa conta. A gente só está fazendo aqui para poder mostrar que realmente dá certo, colocando um valor, né, atribuindo um valor para n. A gente consegue descobrir a diagonal. Então, isso que é o interessante de utilizar as expressões, no caso as fórmulas, para figuras geométricas, que a gente pode descobrir qual é o número de diagonais, qual é a área, a gente pode descobrir, por exemplo, perímetro, coisas assim. A gente pode utilizar daqui para frente as fórmulas. Tá? Você não precisa gravar a fórmula, gente. Você pode simplesmente tentar entender como ela funciona, e aí com o tempo, de tanto você usar, daqui a pouco você vai gravar realmente. Algumas fórmulas precisam gravar e outras não. Então eu dou dica para vocês assim, tentem pelo menos entender a fórmula em si, tá bom? E depois, se necessário, podem gravar a fórmula também, né? Memorizar. Bom, então voltando aqui, como vai ficar a nossa conta com esse polígono convexo, que tem 10, é informado lá que ele tem 10 vértices. Vamos lá, 10 vértices. Como que a gente calcula aqui então? Ó? O vértice dele, o n dele, eu já sei que vai ser quem? O n dele é igual a 10. São 10 vértices, então o n é igual a 10. Vou colocar no lugar de n, 10, vezes quem agora? Vezes 10 menos 3. Tudo isso dividido por 2. Bom, daqui a gente tira o quê? Que a diagonal, o número de diagonais dele é igual a 10 do lado de fora eu mantenho e resolvo quem está dentro do parênteses. 10 menos 3 é 7. Aqui fora, dividido por 2, quem é 10 vezes 7 agora? É 70. Né? Então, 70 dividido por 2 é igual a quanto? Qual vai ser o valor da diagonal? Quantas diagonais temos? Temos 35 diagonais. Ok? Então, o número de diagonais é 35, baseado em qual dado que nós conseguimos descobrir o número de diagonais? A partir do número de vértices, que é o n. Ok? Poderia ter sido ao contrário, se ele me desse o valor de diagonais, eu poderia descobrir também o número de vértices? Poderia, tá? No caso, pode ser que você tenha o valor do vértice ou da diagonal. Nesse caso, foi dado o valor do vértice, tá bom? Bom, gente, essa parte aqui de fórmulas é isso. Vocês têm os exercícios aí para fazer. Nós vamos usar isso na álgebra, tá? Daqui para frente, nas aulas de álgebra. E você vai começar a relacionar a parte de geometria, que você faz lá com o outro professor, com a parte de álgebra, tá joia? Você vai ver que a matemática é uma coisa só, né? Não existe essa divisão. No final das contas, tudo é uma coisa só, né? Nós estudamos separadamente, mas ela é uma coisa só, a matemática. Então, ó, exercício para fazer agora na página 50, tá? Então, você pode ir lá no livro a partir de agora, pausa o vídeo, ainda tem mais aula, só que você vai pausar aí e você vai fazer agora só a página 50, ok? Do número 1 ao 5, do 1 ao 4, na verdade, tá? Número 1 ao 4. O 5 era para fazer dentro da sala de aula com outros colegas e não dá pra gente fazer. Então, é só do 1 ao 4. Ok? Então, pause o vídeo e faça esses exercícios agora ali no livro de matemática, tá bom? Pausa aí e eu já volto com vocês. Beleza, então, já que você
fez o exercício, já fez o exercício da página 50. Agora eu vou seguir aqui com vocês nos produtos notáveis, na página 52. Essa parte de produtos notáveis, gente, nós vamos voltar um pouquinho a explorar também a ideia de potência, né, que a gente já tinha estudado anteriormente. Por exemplo, vocês sabem calcular 13 elevado ao quadrado, eu tenho certeza disso, né? Que 13 elevado ao quadrado, vocês sabem resolver 13 vezes 13, não é assim que vocês fazem? 13 vezes 13, ok? E que fazendo a conta dá 169. Essa é uma conta que eu sei que vocês já sabem fazer, ok? Agora, se vocês não sabem fazer, volta lá na aula de potências, dá uma revisada lá, tá bom? Para você poder entender melhor. Agora que você já sabe fazer 13 vezes 13, lógico, 3 ao quadrado, também eu queria mostrar que existe uma outra forma da gente resolver isso, né? Mentalmente, sem precisar fazer a multiplicação aqui do lado, sem precisar fazer a continha. Por exemplo, quando a gente tiver um quadrado de alguma coisa, eu poderia fazer simplesmente assim, ó, 13 ao quadrado. Eu poderia resolver como? Eu vou colocar dentro da onde está o 13, no lugar dele, eu posso dizer que 13 é igual a 10 mais 3, não posso? Posso falar isso? Posso afirmar? Eu vou colocar até o expoente de uma outra cor, tá? Eu vou colocar o expoente com a cor vermelha. Para você começar a diferenciar onde está a base e onde está o expoente. Ó. Então eu posso escrever assim, ó, 10 mais 3. É a mesma coisa que 13, né? É a mesma coisa que está ali dentro do outro parênteses. Ó. Esse lado é a mesma coisa que está aqui na base. A base, elas são iguais. 10 mais 3 é 13. Eu também posso escrever o 10 mais 13, se eu quiser, dessa forma aqui, ó. Eu posso escrever 10 mais 3 assim, como 10 mais 3. Ele não está ao quadrado? Quando está ao quadrado, a gente coloca a base vezes ela mesma. Então, eu posso repetir a base, 10 mais 3. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês uma propriedade muito importante, que é, eu poderia fazer a multiplicação aqui de 10 por 10, não é? Poderia fazer assim, ó, que a gente chama de chuveirinho, né, ou distributiva. É 10 vezes 10, não é? Que vai dar 100, ok? Então, esse aqui a gente fez essa primeira multiplicação. Poderia fazer também o próprio 10, só que agora o 10 vezes o 3. Então, vai ser mais 10 vezes 3, ok? De novo, eu faria aqui, agora com 3, né? 3 vezes 10, que percebe que 10 vezes 3 e 3 vezes 10 é a mesma coisa, né? Ambos vão dar 30. Por isso que eu vou colocar a mesma cor. E por fim, também daria para fazer o último aqui, que é 3 vezes 3. Então, mais 3 vezes 3. Eu estou fazendo dessa maneira para mostrar para vocês que quando a gente encontra uma soma que está ao quadrado, olha, o 10 mais 3 ao quadrado, a gente pode encontrar uma propriedade dentro de um quadrado. Porque não está elevado ao quadrado, então essa aqui seria a área de um quadrado, o 13 ao quadrado, né? Seria o mesmo que a área de um quadrado que tem lado 13, não é? A gente, quando calcula a área do quadrado, a gente calcula assim, ó, que a área é igual, né? A área de um quadrado é igual a lado vezes o lado. Ou, também, simplificando como lado ao quadrado. Então, olhando para cá, para esse desenho aqui, para essa expressão, o quadrado está aqui. A base é o 13, né? Então, o 13 seria quem? Seria o L, que está ao quadrado. Consegue observar isso? O L, que está ao quadrado, é o 13. Ou seja, ele é o lado do quadrado.
Então, imagina que tem um quadrado, tá? Que tem lado 13. E quando eu divido esse quadrado em partes, eu consigo obter as áreas deles separadamente dessa forma como nós colocamos aqui agora. O 100, o 10 vezes 3, o 3 vezes 10 aparece duas vezes, né? E o 3 vezes 3. Ou seja, no final, nós vamos ter uma expressão como se fosse essa aqui. 100, né? mais 30, mais 30 de novo, mais o 9. Então, saindo daqui de cima, ó, dessa expressão aqui, o que eu obtenho? Que 100 mais 30 mais 30 mais 9 é igual à área de um quadrado. A área de um quadrado que é como? Que a gente calculou antes. O 10... Deixa eu apagar aqui em cima. A gente já viu essa parte aqui da área, né? Qual seria a área que a gente calculou antes ali do quadrado? Não foi o 13 ao quadrado, onde começou toda a história? Então, eu poderia escrever assim, ó, que o 13 ao quadrado, né? O 13 ao quadrado é a mesma coisa que o 10 mais 3 ao quadrado. Não foi isso que a gente... que foi igual a essa expressão. Então, ó, tudo surgiu do 13 ao quadrado. Ok? Tudo saiu de lá. Eu vou aproveitar agora só a parte daqui, que o 10 mais 3 ao quadrado é igual a essa expressão que a gente acabou de encontrar. Ó. 10 mais 3 ao quadrado. No final das contas, eu posso também escrever assim, ó, que 10 mais 3 ao quadrado é igual a 100 mais 2 vezes 10 vezes 3 mais 9. Eu estou colocando 2 vezes 10 menos 10 vezes 3, porque vocês vão ver agora como começa a repetir, gente. O que está aqui dentro vai repetir do lado de fora. Então, observe bem, ó. Dentro do parênteses tem o 10, certo? Quem é o 100 em relação ao 10? Não é o 10 ao quadrado? Então, eu poderia dizer que aquela expressão ali é a mesma coisa aqui. 10 mais 3 ao quadrado é igual a quem? A 10 ao quadrado mais 2 vezes... Por que eu escrevi 2 vezes 10 vezes 3? Vou mostrar agora. 2 vezes 10... 10 é o primeiro número que está lá. 3 é o segundo número que está ali dentro do parênteses. Mais 3 elevado ao quadrado, a mesma coisa que o 9. Vê se essa expressão não é a mesma que está aqui. O 10 elevado ao quadrado. Depois, no segundo, eu fiz 2 vezes o 10 vezes o 3, que é o segundo termo. Então, o 3 está aqui dentro também. Então, 10 vezes 2 vezes 3. E no final, o 3 ao quadrado. Parece que eu estou usando todo mundo que está aqui dentro, para poder resolver esse tipo de expressão que a gente chama de trinômio, tá? Eu vou falar para vocês que trinômio, essa palavrinha trinômio, ela tem um significado, né? Um pouquinho mais à frente eu vou falar para vocês o que é o trinômio. Mas olha só, lembra que é um quadrado? Lembra que essa expressão toda, ela deriva de um quadrado? Lembra que era a área do quadrado? Então, nós vamos aqui para a área de um quadrado e imaginar exatamente aquela expressão de forma geométrica. Lembra que um dos lados ali era 10 mais 3, não é? Então, ó, o que eu tenho aqui? 10 e mais 3. Eu tenho 13 no total aqui. Ok? Esse quadrado, na verdade, ele tem lado 13. O outro lado dele também é o quê? 13. Ok? Então, é como se eu tivesse dividido, olha, em figuras diferentes dentro desse quadrado maior. Então, o quadrado maior aqui, ó, que eu tenho vermelho, ele é o quadrado que tem lado 10 e 10. Aqui embaixo é 10, essa altura dele também é 10. Então, ele, na verdade, ele tem uma área igual a 100,
que foi a primeira área que nós encontramos ali em cima, na expressão. Lembra-se? É o 100. A segunda área que nós encontramos foi 3 vezes 10, que é o 30. 30 aparece duas vezes, 30 e 30, porque foi o que aconteceu ali, 2 vezes o 30. Né? Tava aparecendo lá em cima pra gente, 2 vezes o 30. Olha aqui. 30 aqui e 30 aqui. Então, 100 apareceu primeiro, o 30 mais 30 e agora o 9. O 9 aqui é a área de um quadrado pequenininho que tem lado o quê? Tem lado 3 e 3. Então, veja aqui, ó, aqui é 3 e aqui também é 3. Resultando num quadrado que tem área 9. Dessa forma, gente, a gente pode entender que, na verdade, quando eu somo toda a área, é um quadrado só, ó, grandão, que tem o lado 13. Então, pensa de duas formas, de duas maneiras nós vamos pensar. Primeiro que é como se eu estivesse pensando num quadrado grandão, que a área dele é 13. E depois eu também estou dividindo em várias partes, onde cada área, no caso aqui a área de um quadrado, né, onde deu 100, e aqui também a área de um quadrado, onde deu 9, e duas áreas de retângulos iguais, onde apareceu 30. Ok? A pergunta que é feita para a gente aqui, nessa parte aqui do livro, eu estou na página 52, é essa aqui. Observando que o quadrado de lado 13 foi dividido em 2 quadrados e 2 retângulos, responda: quais são as áreas das 4 figuras em que o quadrado de lado 13 foi dividido? Quais são as 4 áreas, né, gente? Olha lá. Então, o quadrado que tem lado 13 foi dividido aí em 4 pedaços, sendo que são 2 quadrados e 2 retângulos. Quais são as 4 áreas? Né? Lembrando que a área saiu daqui, ó. Daqui de dentro a gente fez uma área que é base vezes altura, ou lado vezes lado, né? Que é a área do quadrado. Esse quadrado 10 e 10 vai ser 10 ao quadrado. E daqui é que apareceu o 100. Ok? Que foi aqui de dentro. Desse lado aqui, a área que a gente fez, a parte em azul, é 3 vezes 10, de onde saiu 30. Aqui em cima também é 3 vezes 10. É só observar que a altura dele aqui, ó, é a mesma que a altura que está aqui, ó, 10. 10 é o mesmo tamanho, ó. Daqui até aqui é o mesmo tamanho que está daqui até aqui, ó, que é onde está medindo 10. E também a parte dele aqui é 3 daqui até aqui. É só comparar esse lado com a parte daqui de baixo, 3 e 3. Ok? E por fim, esse pedacinho aqui foi a área onde é 3 e 3. Ou seja, 9. 3 vezes 3. Então, todas as áreas, quando eu junto todas elas resultam em quanto? 169, que foi aquela área do 13 vezes 13 que a gente fez no início da aula. Ok? Então, quais são as áreas? Respondendo a pergunta dele ali. 100, 30, né? 100, 30, 30 novamente, que apareceu duas vezes, e 9. Ok? E aí a pergunta é, qual é a soma das áreas dessas 4 figuras? Qual é a soma? 100 mais 30 mais 30 mais 9. Qual é a soma das áreas dessa figura? A soma é 100 mais 30 mais 30 é 60 mais 9. Isso resulta em que? 100 mais 60 mais 9, 169. Essa é a soma das áreas. Então, ó, vou colocar em centímetros quadrados, tá bom? Percebe que essa área é a mesma que nós tínhamos calculado lá em cima.
ok? Então, quando eu separo as áreas, ou quando eu faço o lado maior grandão, a área é igual, né? As áreas são as mesmas, são as mesmas proporções, as áreas, tá? Nós temos aqui, então, que pensar somente em uma forma diferente de poder resolver uma potência, né, de cabeça, no caso. A gente pode fazer essa conta de cabeça. Estou mostrando para vocês isso aqui. Agora nós vamos ver de uma forma mais algébrica, né? O que seria, então, a área que nós acabamos de fazer de uma forma geral, de uma forma genérica, ou seja, olhando agora um quadrado, que eu vou dividir também ele em 4 partes, sendo que aqui eu tenho um quadradinho menor, tá? De comprimento. Esse pedacinho aqui é A. Esse outro tamanho aqui eu vou chamar de B. Então, se ali é A, se aqui em cima é A, aqui também é A, porque é um quadrado. Esse outro comprimento que falta tem que ser quem? O B, que a gente já tinha colocado aqui embaixo. E o restante vai repetir. O lado de cá é A também, o lado de cá, esse grandão aqui é B também e aqui é A, ok? Bom, para calcular a área de cada um deles, qual vai ser a área só desse tamanhozinho que está aqui dentro? Ó? Só essa parte aqui, desse quadrado menor. Teria que ser quem? O A vezes A, concorda comigo? Ou seja, a área aqui a gente vai calcular fazendo A vezes A. A que multiplica A é o lado vezes lado, ok? Quem é lado vezes lado? O lado vezes o lado não é a mesma coisa que o lado ao quadrado, né? O A ao quadrado? Então essa área aqui é quanto? A ao quadrado. Desse quadradinho menorzinho, tá bom? Descobrimos então que a área dele, quando eu faço A vezes A, resulta em A ao quadrado. Ok? Só esse pedaço ali, tá bom? Nós vamos fazer isso para todos os pedaços, para todas as partes. E vamos tentar descobrir qual é a área depois total, somando todas elas. Deixa eu só tentar fechar aqui de novo o desenho, que tá dando para ver legal. Pronto. Aqui é A ao quadrado. Vamos descobrir agora qual é esse tamanho aqui, ó, do quadrado maior, saindo daqui. Como eu calculo essa área desse quadrado maior? Vamos lá, qual é o tamanho desse lado aqui, ó, desse quadrado? Quero saber só essa partezinha aqui, ó. Quanto é? Não é o mesmo tamanho que está do outro lado, que é o B? Então aqui mede B, ok? Se ali mede B, então a minha área vai ter que ser B vezes B, porque essa parte de baixo aqui também mede B. Então eu estou fazendo um lado vezes lado, B vezes B, ok? Ó, B vezes B, ou seja, B ao quadrado, ok? Bom, e por fim, já temos essa área aqui de dentro agora, né, que é o B ao quadrado. Eu vou só tirar ali, que ficou muito sujo o desenho, né? Ficou muita coisa. Deixa eu tirar esse B aqui para ficar menos rabisco. O que importa pra gente é a conta, né? O que está dando como resultado. Que aqui de dentro é B vezes B, que é B ao quadrado. Ok. Agora vamos fazer os dois retângulos. Então, olhando para cá, para o retângulo, ó, esse retângulo aqui, né? Qual é o tamanho dele? Um lado é B e o outro é o A. Percebe que esse tamanho que está aqui embaixo, ó, esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui, é a mesma coisa que está aqui em cima, ó, do A, que
até o A. Ó. Esse pedacinho aqui que mede A. É a mesma coisa que está aqui embaixo, certo? Então, aqui daqui eu tiro que a área é B vezes A. Certo? Ou A vezes B, né? A vezes B. Também pode ser, não tem problema. A vezes B. E desse outro último retângulo, também a mesma coisa. Ó. Aqui mede B, a parte de cima, e essa parte aqui mede A. Ó. Só ver que esse lado é a mesma coisa que está do outro lado. A até aqui é A, beleza? Então, aqui também é A vezes B. Agora, se você somar comigo cada uma dessas áreas que a gente encontrou aí, ó, primeira, o A ao quadrado, né? A ao quadrado. Quanto que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que a soma a área desse quadrado, ela tem que dar quanto? Ela tem que dar a soma do A ao quadrado mais o AB mais o B ao quadrado mais o A vezes B. O quadrado inteiro dividido em partes é a mesma coisa que eu juntar cada uma delas e somar, ok? O quadrado inteiro, qual é o tamanho dele todo, o lado dele? O lado dele é A mais B. Então, fica assim, ó, aqui o quadrado inteiro, a área dele é a área do quadrado grandão. É A mais B, que é o lado desse quadrado, ok? Ao quadrado. É só olhar aqui em cima, que nós vimos aqui, ó, que o pedaço desse quadrado todo nós dividimos em A, aqui em cima, e aqui embaixo B. Ou seja, tudo junto é A mais B. Certo? Então, A mais B ao quadrado. O lado ao quadrado. Estou fazendo a área do quadrado grandão. E a área desse quadrado grandão vai ter que ser igual à soma de todos os outros pedaços. Qual é a soma de todos os outros pedaços? Primeiro, o quadrado menorzinho, que nós calculamos aqui com a cor preta, A ao quadrado. Então, A ao quadrado. Mais outro pedacinho aqui, que nós vamos ter que somar o B ao quadrado, né, também, mas vamos fazer os retângulos. A vezes B mais A vezes B. São dois pedaços iguais, né? A vezes B mais A vezes B. Então, é A vezes B mais A vezes B. E, por fim, qual que a gente ainda não somou? Né? Faltou só esse quadrado agora aqui. Quadrado maior, que é a de lado B, que a área é B ao quadrado. Então, somando essa última área, nós vamos ficar com B ao quadrado mais B ao quadrado. Então, olha, simplificando essa expressão, vai ficar assim, que A mais B ao quadrado é igual a quem? A ao quadrado mais, juntando AB com AB, quantos ABs eu tenho? AB, AB. Eu tenho duas vezes ele, então eu tenho 2 vezes AB mais B ao quadrado. Agora a gente chega aqui na parte que eu falo para vocês sobre o que é cada um desses pedacinhos. Olha, quando você tem uma letra elevada ao quadrado, a gente chama isso de monômio. Então, você tem um monômio aqui, ó, um monômio. Tá? Monômio. Cada um desses pedaços é um monômio. Esse aqui também é um monômio. E esse também é um monômio. Quando a gente junta vários monômios, nós temos um polinômio. Então, quando eu junto cada um desses pedaços que se chama monômio, o total disso, a gente, em vez de falar monômio, quando eu junto mais de um monômio, é um polinômio. Aí eu tiro só o mo aqui e vira poli. São vários. Então, ó,
Polinômio são todos os monômios juntos. Monômio é cada um desses pedacinhos aqui separadamente, tá bom? Quando eu faço essa soma, nós observamos aqui que o resultado deu o quê? Que é como se eu novamente pegasse a expressão maior, não é isso? A expressão inicial a, eu coloquei o a ao quadrado. Então, eu peguei o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é o a, vezes o b, que é o segundo. Então, é primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. A gente pode resolver agora qualquer expressão que tenha letras assim, realizando esse tipo aqui de fórmula, que define o produto notável. A gente chama isso aqui de produto notável. Sempre vai ser assim, quando você vê uma soma de dois termos ao quadrado. Né? Quando é uma soma de termos ao quadrado, nós chamamos isso da soma do quadrado, né? Do quadrado da soma de dois termos. É o que nós temos lá na página 53. Né? Na página 53, deixa eu mostrar aqui para vocês também no livro. Você tem lá essa mesma expressão. Olha aqui, quando ele diz para a gente que a soma do quadrado de dois termos é obtido por meio do quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Esse primeiro é o a e o segundo é o b, mais o quadrado do segundo termo, né? Então, você tem, na verdade, a soma de cada uma dessas partes. O quadradinho menor, que foi o a ao quadrado que a gente fez, o ab e o ab que estão em amarelo, mais o b ao quadrado, que é o que está em vermelho. Quando a gente soma tudo isso, a expressão que a gente obtém é aquela ali em cima, que nós encontramos também nas nossas contas aqui agora. Ok? Então, você pode utilizar essa fórmula agora para resolver qualquer tipo de quadrado da soma de dois termos. E é chamado assim quadrado da soma de dois termos porque você tem dois termos, ó, o a e o b. E é o quadrado da soma porque você está fazendo a soma, e o quadrado porque está elevado ao quadrado, certo? Então, quadrado da soma de dois termos. Você pode aí anotar também se você quiser. Quadrado da soma de dois termos, tá? Lembrando que esses dois termos são o a e o b. Ok, galera? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente fechar então a nossa aula. Então, por exemplo, se nós tivermos, se for pedido para nós resolvermos, tá? Uma expressão como essa aqui, ó, x mais 1 elevado ao quadrado. O que você me diria? X mais 1 elevado ao quadrado. Como eu posso resolver essa expressão? Vamos lembrar? Eu pego o primeiro ao quadrado. Vou colocar até com uma cor diferente aqui, para a gente ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Vamos colocar o x com a cor de um azul. X. O 1 eu vou colocar de vermelho. E o mais eu vou colocar com a cor preta. Pronto. X mais 1 ao quadrado. Vamos lembrar, ó. O que eu tenho que fazer primeiro? Colocar o primeiro termo que está em azul, que é o x, ao quadrado. Então, primeira coisa, x elevado ao quadrado. Então, coloquei esse primeiro termo elevado ao quadrado. Ok? Percebe que o quadrado nós colocamos aqui agora, é aquele quadradinho menor, certo? Mais, lá na expressão fala que é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes quem? O primeiro ao quadrado, né? Que é o x, vezes quem? O segundo termo, que é o 1. Primeiro vezes o segundo,
mais o segundo ao quadrado. Então, você coloca aqui assim, 1 elevado ao quadrado. Daqui a gente fez essa expressão baseado naquela ideia de que quando eu tenho o a mais b ao quadrado, eu faço exatamente isso, ó, o a ao quadrado, que foi o a aqui no caso para a gente foi o x, mais b mais 2 vezes ab, mais o b ao quadrado. Então é como se nós fizéssemos a, era o valor aqui para a gente o x, no lugar de a a gente usou o x, 2 vezes o a vezes b foi o primeiro vezes o segundo, ok? No lugar de a, você pode sempre pensar assim, é o primeiro e o b é o segundo termo. Segundo termo. Então aqui a mesma coisa, a gente fez, olha, o primeiro, não é isso? Vezes o segundo termo. Ok? O primeiro está aqui e o segundo termo está aqui. Mais o segundo termo ao quadrado. Então aqui foi primeiro termo ao quadrado, né? Observe que o primeiro termo e o último eles são ao quadrado. A diferença é que o que está no meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ok? Essas observações são boas para vocês fazerem para poder realizar as contas. Tá? E para finalizar, qual é então o valor de x mais 1 ao quadrado? É a mesma coisa que fazer quem? X ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1 é a mesma coisa que 2x. E 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. E aí a gente chega aqui a essa expressão final. Que x ao quadrado mais 2x mais 1 é a mesma coisa que o quadrado da soma de dois termos. Tá bom? Quadrado da soma de dois termos de x mais 1. Outro exemplo, vamos pegar um pouquinho mais complexo também. É m vezes n, tá bom? Então, vou falar que m vezes n, eu vou somá-lo com 4. E isso aqui elevado ao quadrado. Esse exemplo eu estou fazendo para você, está lá no livro também. Olha agora, esse exemplo aqui, ele já é um pouco mais complexo, porque eu tenho que considerar que o primeiro termo é tudo isso aqui, ó, é o m vezes n. Esse é o meu primeiro termo. Primeiro termo. E o meu segundo termo é o 4. Tá? Segundo termo. Então, na minha conta, como é que eu vou fazer? É o primeiro termo, o m vezes n, ao quadrado, ok? Vou colocar entre parênteses, depois a gente tira. Mais 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? M vezes n. Vezes o segundo termo. Ó, então, esse aqui foi o primeiro termo. É 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, que é 4. Segundo termo. Ok? E somando mais o segundo termo ao quadrado, mais o 4 ao quadrado. Ou seja, gente, né, o nosso resultado aqui agora vai ficar como? Tirando aqui os desenhos aqui, né, de termos. Como que fica? Agora só a conta mesmo, ó. Agora a gente tem que só simplificar essa conta que nós fizemos aqui em cima, tá? É só realizar aqui. Vou apagar esse também. Então, ó, lembra sempre de fazer primeiro termo e segundo termo para ver se você consegue também resolver a expressão, tá? Ver se te ajuda dizer primeiro termo e segundo termo. Então, ó, m vezes o n mais 4 é igual a quem? Ao quadrado, né? É igual a m vezes n ao quadrado.
a gente já viu essa propriedade. Quando eu tenho dois termos que estão ao quadrado, o m fica ao quadrado e o n também fica ao quadrado. Os dois continuam multiplicando. Mas 2 vezes m vezes n vezes 4 é multiplicar o 2 pelo 4. Quanto que é 2 vezes 4? É 8 vezes m vezes n. Ok? A gente multiplicou ali quem podia ser multiplicado, que é o 2 pelo 4. O m vezes n continua sendo m vezes n. Mais 4 ao quadrado, que é 16. Né? 4 vezes 4, 16. E aí sim, agora essa aí é a expressão final. Beleza? Ficando desse jeito aí. Show, galera! Bom, poderia fazer com vocês aqui outros exemplos ainda. Se vocês precisarem, tá? Mandar alguma dúvida, pode mandar. Bom, vou fazer só mais uma então. Porque aí pelo menos vocês têm bastante exemplo aí para poder depois realizar os exercícios, né? Os exercícios que estão aí também tá mais ou menos nesse nível aqui que eu estou fazendo com vocês. Olha lá. Vamos fazer agora só mais esse aqui. Rapidinho, ó. 3 ao quadrado, primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro é 2 vezes o 3, vezes o raiz de 3, que é o segundo termo, mais o raiz de 3 ao quadrado. E o resultado vai ficar como? Que o 3 mais raiz de 3 ao quadrado, né, é igual a 9 mais 2 vezes 3 é 6, raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado, sai a raiz, fica só o 3. E ainda dá para a gente juntar aqui o 9 com o 3, ou seja, né, dá para fazer aqui ainda isso aqui, ó, que é a raiz, o 3 mais raiz de 3 ao quadrado é igual a quem? 9 dá para juntar com 3, fica 12, mais 6 raiz de 3. De onde a gente encontra o resultado final. Beleza? 12 mais 6 raiz de 3. É isso aí, pessoal. Façam os exercícios aí da página 54, tá bom? E a semana que vem, a professora de vocês, Natane, vai retornar e vai fazer com vocês a parte de quadrado da diferença de dois termos. Tá joia? Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado também. Que Deus abençoe vocês aí e sucesso na vida, sucesso nos estudos. Um abraço.